Dando prosseguimento à programação desta manhã, anunciamos a seguir o quarto painel do 26º Fórum da Liberdade, uma realização do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE. Esse próximo painel tratará sobre o tema protecionismo, protegendo quem de quem. Chamo para compor o palco, peço uma salva de palmas, Randy Simons, Jorge Ávila, e Hélio Beltrão. E eu terei a honra de mediar esse painel. Daqui a pouco eu vou ocupar o meu lugar ali, mas antes vamos só repassar, e eu sei que para quem já está aqui há muito tempo é repetitivo, mas é importante a gente repassar as regras para que elas fiquem claras. 20 minutos para cada palestrante, tempo total do painel 1h20. Será entregue no final do tempo um cartão, tempo encerrado para cada um dos painelistas. Depois teremos aquele espaço salutar e democrático de respostas às perguntas da plateia. Por favor, as encaminhem por escrito. Serão repassadas às recepcionistas, que passarão para mim aqui sobre o palco. Então, eu sento ali e já continuo. Estamos protegendo quem de quem? Esse será o tema e o foco do debate sobre protecionismo. Para começar, eu vou passar a palavra ao Mr. Randy Simons, que é formado pela Universidade de Oregon, é cientista político, professor e escritor. Randy Simons é atualmente presidente do Departamento de Ciência Política na Universidade Estadual de Utah, onde foi homenageado 3 vezes pela Faculdade de Ciências Humanas, Artes e Ciências Sociais como pesquisador do ano. É autor de diversos artigos e livros, entre eles o consagrado Para Além da Política. Com a palavra, o senhor Randy Simons. I have a hard time standing behind one of those, so I will walk. Can we light up? There we go. We have it. Let's see if it works. I have tried to put everything in Portuguese, but if it doesn't make sense, it's not my fault. It's Google Translator that did it. There's how I'd like to start with a story. In the book of Numbers in the Jewish Bible, there is a story of when Moses and the children of Israel get to the edge of the Promised Land. They have been wandering through the desert. They're hungry. They've been eating manna, which I have no clue. It's like dry bread for years. They get to the edge of the Promised Land, and they pick 12 spies to go into the land to figure out if this is a place they can go. And they go in there, and they come back carrying grapes. I mean, this bunch of grapes was so large that it took 2 people to carry them. And so they get back, and they say, 2 of them say, there are these great opportunities. Look at the grapes. But others say, there's a problem. There are giants there. The people are really big. We look like grasshoppers by comparison. We don't dare go. Well, it's actually very much like what trade protectionism is. There's so many great opportunities from increased trade, but there are always people who say, but they're giants. We don't dare go. And they forget the grapes. I think that's the really important thing about trade is remember the grapes. Remember there are just really serious opportunities. What you get, if you remember the grapes, is you get richer. You get more creativity. Because you have to in order to... Think about the presentation yesterday from the guy who was not dressed like I am. The guy from Netshoes.
Yeah, I have some really bright shoes I had thought of wearing today just in his honor. But think of all that creativity and how much creativity you can get if you aren't protecting people. You get much more innovation, you get stronger. Those are all of the things that you get if you remember the opportunities instead of worrying about the problems. The Constitutional Convention in 1787 was held because the Articles of Confederation were not working very well for this young United States. There was economic war among the states. There were tariffs between the states. So you couldn't ship milk from New Hampshire to New York without having to pay a tariff. Can you imagine not allowing free trade between states in the same country? Well, they fixed that with the Commerce Clause in the Constitution. Excuse me. And the real reason for the Constitutional Convention was to fix the trade problems. That's why they went to Philadelphia, was to fix the trade problems. The way they fixed the trade problems was to create a new constitution that didn't allow the states to be interfering with trade between people. So if trade is good between people from New Hampshire and from New York, isn't it also great for people from New York and Porto Alegre? But there are also people who say, but it's scary. We're not strong enough. You know, we're grasshoppers because they're giants. They're going to take advantage of us because we're not strong. Well, how do you get strong if you don't actually go out and do it? I want to suggest there are two ways of thinking about trade tariffs and trade protection. We always hear the word used, protection. We're going to protect. Well, who are we protecting? We are protecting some very small group or a small number of businesses. But what we're also doing is we are taking benefits from all consumers at the point of a gun. We are saying, you cannot trade with those people unless you pay us some money. And so one way to think about trade barriers, about trade protectionism, is it's really a form of aggression. It's aggression against consumers, it's aggression against people in other countries, and it doesn't make us better off. Sadly, what happens any time that a country creates a trade barrier, that country becomes poorer than it would otherwise have been. It's just shown over and over and over through history. So think about the language of protection. The language of protection is a war. Let's have a trade war. Or let's retaliate. Or let's create sanctions. Let's punish them. Or let's create barriers. Think of that language. Now think of the language of trade. Because another word for trade is cooperation, isn't it? I love grapes. I really do. There are a few things in life that are as good as grapes. I had some wonderful ones for breakfast this morning. Great big globe grapes about that big around. They were so good. I can go in the supermarket in my hometown and buy grapes from Chile. How did they know I was coming? There are people in Chile who love me. It's clear they love me because they're sending grapes to me. That's what trade is about. It's about cooperation, about someone making me better off in exchange for me making them better off. It's doing good while doing well. It's win-win. Look at all those Portuguese words on there. I'm impressed. I'm impressed at myself. Let's think about what's really going on. The slide's kind of up.
Oh well. There's a wonderful metaphor that has been used by an economist. His name is Bruce Yandel. And Bruce was an economist at the Federal Trade Commission in the United States. And he wrote about his experiences there, and he used the metaphor of Baptists and bootleggers. So what words did we come up with? Baptistas, fundamentalist Christian groups, and who don't like the fact that some people might like to drink alcohol. They don't like the fact that some people might be able to purchase alcohol, especially to purchase alcohol on Sunday. It may seem strange, but that's the case. And so in many of the rural areas in the United States, the southern United States, there are laws against being able to sell alcohol at all in the county, or only to sell, or to only allow it to be sold on weekdays and not on the weekends, because somebody might drink some alcohol on Sunday and it would be bad for them. So every time there is a proposal to liberalize the alcohol laws, the Baptists get all upset. They say, oh no, we can't allow any more alcohol to be sold. We can't. It would be terrible. It would undermine the moral fiber of our children. Well, there's another group who is also opposed to changing the alcohol laws. Those are the people who benefit from the alcohol laws. Those are the people who make alcohol out back, out in the woods, out in the forest, and then sell it on weekends and sell it in the counties where it's not legal to purchase. They show up in their trucks. They open the back of their trucks. People come out and buy it. Now, their market goes away if the prohibition goes away. So you get this interesting coalition of bootleggers and Baptists, both wanting to not allow things to liberalize. Well, think about the same thing that happens anytime there are issues about reducing trade aggression. I was going to say trade protection, but I'm trying to fix that part of my language. If we look, we can easily see who benefits. It's more difficult to see who loses. This is an example right just in this last month in the United States. A maker of surfboards petitioned the U.S. government to put a tariff on foreign producers of surfboards because they were underselling him. And the surfboards in the other countries were getting, actually, if he tried sending his surfboards to those countries, there were trade barriers, so it was hard to get his surfboards in those countries, but their people from their country could be sending surfboards here. So what he's saying is, protect me from those nasty people in those other countries who don't let my surfboards in there. That's one thing he's saying. The other thing he's saying is, make all of my customers have to pay more. Let's raise the price of surfboards, and all of my customers will have to pay more. That's what he's really saying. Help me harm all consumers of surfboards. Sugar is one of my favorite topics. Well, it was until we discovered I have an allergy to sugar, and it's so sad that I sometimes cry myself to sleep. But notice what has happened here to the world price of sugar in the United States. So, there we go. The blue line is the world price of sugar. The red line is what we pay in the United States because we have sugar tariffs. Because the sugar industry in the United States is so well organized, they have managed to make it so that every consumer of sugar in the United States pays between 2 and 4 times the world price, depending on the year, for sugar. But the cost of that is spread around among everybody in the country, everybody who consumes sugar. And the benefits go to, remember those bootlegger fat cats in that previous photo? Think of them as the sugar producers. They're getting all the benefits, and they're stealing from all the consumers in the United States. And not only stealing from consumers in the United States, but harming
sugar producers throughout the Caribbean. Maybe they don't like people from the Dominican Republic. I don't know. So what we have is a situation where we have things that are seen, the benefits to the sugar producers, and what is not seen is the costs that are spread all over everybody. So a huge number of people are made worse off. A small number of people is made better off. And I put the picture here because of the solar cells, because right now there is a threatened trade war between the European Union and China over the production of solar cells, because China is producing them more cheaply, and the European Union is saying, oh no, we have to protect ourselves from those awful Chinese. There's a lot of them. And they can produce things cheaper than we can, so protect us. What they're really saying is, let's screw every consumer who wants to put up solar cells, make them pay more, make ourselves richer. So what happens when we have tariffs? We end up with all of those things that I can't read. Consumers are made worse off. How's that? The benefits go to the few. The costs go to the many. It's a really nice way to steal because you're able to steal for yourself and spread costs among a whole bunch of people who don't notice it. I mean, nobody in the United States except a few crazy people who study it think about the price of sugar. This is one of my favorite examples. George W. Bush. George W. Bush pretended to have free market tendencies, but he only pretended. If he wanted to see somebody who actually had free market tendencies, he should have looked at Bill Clinton. But he was petitioned by the U.S. steel industry to increase steel tariffs. And he instituted steel tariffs ranging from 15 to 30%, depending on the kind of steel, depending on the country of origin, depending on the tariffs that are in place in those other countries, because he's going to make sure he protects U.S. steel jobs. Well, how much did it cost to save one U.S. steel job? Make your guess. Think about it. You ready? For every job saved, $1 million. That's how much extra consumers had to pay to protect each steel job. Another way of thinking about it is 5 houses. So 1 job, 5 houses. It's a pretty good theft, isn't it? So, what to do? I went to the World Economic Forum's website. They have this huge, great study ranking barriers to trade among countries. And so the lower the number, the fewer the barriers to trade you have. So the first 2 are Hong Kong and Singapore. And then we have Canada at number 8. And Chile at number 18. The United States, we're so good, we're only at 19. I never thought I would be jealous of Canada. I mean, in The Simpsons, Homer Simpson calls Canada America Junior. You look at the strength of their dollar, you look at something like this, and you say, they're not junior anymore. Peru, number 53. Guatemala, 69. This is out of 132 countries. I threw in Vietnam just for fun. Vietnam, 71. The Dominican Republic, 73. Brazil, 85th. Your government has chosen to make you poor.
The only good thing about it is that Argentina's ranked 94th. So how they got the Pope, I don't know. There's just a lot of work to be done to make things better. And frankly, things are a lot better than they used to be. If we look at this graph from the World Bank, going back to 1988, average world tariffs on, just average all goods were almost 14%. Today they're clear down to just over 6%. That's a huge improvement since 1988. But this is average. This isn't country by country. And when you're ranked 85th, you're not down there in the 6% range. So things to remember are that if you want to have less income, if you want to have less development, if you want to have less innovation, if you want to have less creativity, if you want to be less poor than you could be, just keep your tariffs in place. You can choose to become rich, or you can choose to redistribute wealth and destroy it, because that's what trade barriers do, is destroy it. But the better thing to do is remember the grapes. Thank you. Senhor Jorge Ávila. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer aos organizadores pelo convite para estar aqui. É uma honra para mim e para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial poder participar de um evento onde se discutem coisas importantes como se discute aqui. Eu tive a oportunidade ontem de assistir à abertura e depois de conversar com uma série de associados do Instituto, e isso me fez, na verdade, refletir bastante sobre o que eu falaria hoje. E mudei um pouco a minha apresentação. Eu acho que a gente tem a possibilidade... A apresentação já está... Né? A possibilidade de pensar aonde que a gente, de verdade, pretende ir com a política industrial e tecnológica brasileira, qual o papel que a propriedade intelectual joga nesse contexto e o que isso tem a ver com o protecionismo. A tentativa vai ser entrecruzar essas dimensões. Vamos ver se eu consigo me sair mais ou menos bem com isso. A primeira pergunta que eu acho que a gente tem que tentar responder quando trata desse assunto é pensar na relação que existe entre propriedade, o papel do Estado e proteção. Primeiro que eu acredito que não seja imediato para todos que propriedade intelectual seja uma forma de propriedade. A propriedade intelectual, na verdade, trata da apropriação de intangíveis criados pelo esforço criativo humano. E o regime de propriedade, ele é um regime que essencialmente visa a garantir que as pessoas possam reter para si o fruto do seu trabalho. Na verdade, se a gente for pensar em liberalização de comércio, comércio só faz sentido quando as relações de propriedade são absolutamente bem estabelecidas. Fora isso, não há regime de comércio possível. E numa economia que centra suas transações cada vez mais em ativos intangíveis, em ativos de conhecimento, deve haver um lugar destacado para a questão da propriedade intelectual. Eu acho que para que se protege a propriedade intelectual é uma pergunta, para quê, para quem e por quê, que a gente tem que se fazer, eu acho que permanentemente, mas eu acredito que a resposta para isso só possa ser compreendida com a profundidade devida se a gente fizer um esforço sincero de pensar qual é a natureza do resultado do trabalho que cada um de nós gera e de que maneira que o valor desse trabalho se incorpora naqueles bens e serviços que vão para o mercado. No Brasil, a gente
teve uma trajetória de desenvolvimento muito centrada na proteção, uma trajetória de desenvolvimento típica de países de desenvolvimento industrial tardio, aonde a substituição de importações jogou um papel fundamental, tenha isso sido uma decisão acertada ou não, né? Talvez houvesse caminhos mais rápidos, talvez houvesse caminhos melhores. Agora, trilhamos um caminho da década de 30 até a década de 80 com relativo sucesso. Mas há pelo menos 20 ou 20 e poucos anos a gente tem clareza, e há um consenso, eu acredito, bastante grande em torno disso, de que essa trajetória, esse tipo de caminho, não é mais possível. Na semana retrasada, no lançamento de um programa no Palácio do Planalto, chamado Inova Empresa, a presidente Dilma Rousseff proferiu essa frase que eu reproduzi nessa apresentação, onde ela essencialmente chama atenção para o fato de que tenha sido, mesmo tendo sido talvez bem-sucedida a estratégia de substituição de importações brasileira, essa estratégia não condiz mais com aquilo que o Brasil espera fazer e pode fazer. Assim, nós, como país, temos condição de fazer muito mais do que simplesmente substituir importações. A gente tem condição de inovar e, inovando, ser competitivos e ocupar um lugar diferente daquele lugar que ainda ocupamos no contexto das economias mais importantes do planeta. A propriedade intelectual joga um papel importante em qualquer uma dessas estratégias. Não é imediato para muitas pessoas a razão pelas quais, em todo tratado de comércio, há cláusulas de propriedade intelectual. Por que na Constituição da Organização Mundial do Comércio, há um dos acordos pilares da Organização Mundial do Comércio é o Acordo de TRIPS, ou ADPIC, que é o Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual. Por que nas negociações do Mercosul há propriedade intelectual? Por que nas negociações que agora estão travadas da ALCA havia uma discussão importante sobre propriedade intelectual? Essencialmente porque não é possível fazer acordos de comércio entre economias avançadas sem se preocupar com os ativos intangíveis que vão embarcados nos produtos. Um acordo de livre comércio que não entrasse em considerações de propriedade intelectual seria um acordo de livre comércio centrado exclusivamente em commodities, em ativos que não carregam, em bens, serviços, que não carregam em si qualquer tipo de diferencial oriundo de esforço criativo ou de pesquisa e desenvolvimento recente. A propriedade intelectual num sistema como o sistema de substituição de importações, um possível entrave. E isso talvez explique a resistência que no Brasil existe tão forte a temas como proteção da propriedade intelectual, patentes, mesmo a proteção de desenhos industriais, as proteções que no mundo se oferecem para diferentes formas de criação intelectual, no Brasil são alvo de críticas muito fortes. Críticas, na maior parte das vezes, vindo de segmentos que criticam toda e qualquer forma de propriedade. Eu acho muito elucidativa a entrevista que o professor Glaucio Oliva, presidente do CNPq, deu nas páginas amarelas da Veja 2 semanas atrás, onde, no contexto da discussão ou da rediscussão do modelo de universidade que nós precisamos no Brasil, ele comenta da necessidade de se suplantar uma ideologia que ainda é predominante na universidade pública brasileira, de aversão a todo tipo de cooperação entre universidade e empresa, de uma certa resistência a um entendimento de que a cooperação para a produção do novo, para a produção de ativos de conhecimento, a produção de pesquisas avançadas, ela é parte do jogo capitalista e não há a menor pretensão nem possibilidade de que o Brasil se desenvolva fora desse jogo. Agora, entender isso em profundidade com as suas bases mais firmes é superar uma mentalidade que foi construída durante 50 anos de pensamento centrado na nossa relativa incapacidade de inovar. Os países que se industrializaram tardiamente se industrializaram com base em conhecimentos e tecnologias desenvolvidas em outras partes.
pagar por essa tecnologia foi sempre percebido como um custo que talvez pudesse ser evitado se o regime de propriedade intelectual fosse abrandado. Em muitos momentos, na política de substituição de importações, mesmo a importação de tecnologias foi considerada como eventualmente evitável. O Brasil enfrentava severos problemas de balança de pagamentos e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que eu hoje tenho a honra de presidir, durante a década de 70 e a década de 80, tinha entre suas atribuições criticar a eventual pretensão das empresas brasileiras de adquirirem tecnologia no exterior. Você chegava no INPI e dizia, olha, eu vou adquirir aquela tecnologia de uma empresa alemã para produzir determinada maquinaria ou para produzir determinado produto, e o INPI lhe diria, não, você não vai comprar isso não. Há uma tecnologia semelhante, produzida no interior do Paraná, não é tão boa quanto, mas é suficiente para você atender ao mercado interno, e a garantia disso é que esses produtos que poderiam concorrer com o seu, com tecnologia melhor, vão pagar tarifas muito altas. Então, o protecionismo dos bens e serviços finais, ele se compunha de maneira razoavelmente harmônica com uma certa seletividade praticada pelo Estado com relação às tecnologias que podiam ou não ser importadas, com relação ao valor dos royalties que podiam ou não ser remetidos em pagamento por tecnologias que eram adquiridas no exterior. Essa prática está completamente abandonada no Brasil de hoje? Eu diria que não. Eu diria que a gente está em processo de modernização. Acho que não se muda uma mentalidade de 50 anos em 5, em 20, talvez. A gente vem, eu acho que numa trajetória de recontextualização, de recompreensão da economia brasileira como parte ativa num sistema econômico que se integra globalmente. Há uma promoção da capacidade das empresas brasileiras, há um interesse em se promover a capacidade das empresas brasileiras de gerarem conhecimento, de inovarem, de se colocarem de maneira competitiva no contexto global de produtos de alto valor agregado, mas isso é um processo. E no decorrer desse processo, muitas mudanças vão se operando, e há quem consiga operar essas mudanças e há quem não consiga. E acho que é parte do jogo de mercado, é parte do jogo capitalista, que as forças produtivas se reorganizem toda vez que as condições mudam. O que a gente está vivendo é um rearrumar, né, que as pessoas às vezes chamam de desindustrialização. O que eu acho que a gente percebe é um rearrumar das forças produtivas, e há, eventualmente, a necessidade ou a oportunidade, ou alguns percebem como necessidade ou oportunidade, de que o Estado, de alguma maneira, ofereça alguma proteção transitória para nesse momento de transformação. Para que o impacto talvez seja menor, para que o sofrimento da transformação seja reduzido. Mas não há dúvida nenhuma, dentre os principais formuladores da política brasileira de desenvolvimento, e acho que independentemente de partidos políticos, acho que isso é um consenso hoje no Brasil, de que o caminho único para o Brasil é uma modernização radical das relações comerciais. O Brasil precisa se inserir de maneira muito menos protecionista na economia global, e essa inserção só vai ser possível na medida em que a gente consiga superar mentalidades que não privilegiam o investimento na geração do novo, não privilegiam o investimento na geração de capacidade competitiva de fato. Nessa economia que se abriu, nessa economia que busca se integrar à economia global, os direitos de propriedade desempenham um papel completamente diferente, ou são percebidos como tendo um papel completamente diferente daquele papel que lhes cabia ou que lhes era atribuído no regime de substituição de importações. Numa economia que pretende se integrar de maneira competitiva com economias avançadas, é preciso assegurar a quem investe em pesquisa e desenvolvimento suficiente segurança jurídica, suficiente tranquilidade, custos de transação relativamente baixos, para que se possam realizar investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O papel do sistema de propriedade intelectual nesse contexto novo é um papel de facultar aos atores que vão competir no mercado aberto
as ferramentas necessárias para que eles façam os investimentos que lhes sejam pertinentes, que sejam necessários para competir em igualdade de condições com seus competidores estrangeiros. Aqui eu acho que a gente pode voltar para a pergunta do primeiro slide, ou seja, é cada um que deve proteger a sua propriedade intelectual, ou há algum papel que cabe ao Estado nesse contexto? Eu diria que se a gente for pensar um regime onde se pretende, de alguma maneira, estimular o aumento do gasto privado em pesquisa e desenvolvimento, onde se pretende, de alguma maneira, fazer com que as empresas se mobilizem para competir de igual para igual com competidores estrangeiros, a gente precisa oferecer um ambiente de negócios que seja de qualidade comparável ao ambiente de negócios que se observa nos países onde há concorrentes. Então, garantir direitos de propriedade, seja essa propriedade física, fábricas, terra, seja essa propriedade imaterial, patentes, marcas, tecnologias, know-how, me parece ser claramente uma atribuição, um dever do Estado. Não é possível promover o uso estratégico da capacidade de investir em inovação sem, simultaneamente, oferecer condições para que se negocie de maneira segura ativos intangíveis. Do que se trata num regime onde se pretende que as empresas compitam com base nas suas capacitações, é proteger quem honestamente investe no desenvolvimento dessas capacitações daqueles que tentam, de maneira fácil, usurpá-las. O investimento em pesquisa e desenvolvimento é um investimento caro, arriscado e difícil. Não é minimamente razoável que o Estado se omita na proteção dos resultados do esforço de investimento de empresas privadas, de indivíduos, de pesquisadores, para obter esse tipo de resultado. Para mim, parece absolutamente claro hoje, e para todas as pessoas que pensam a política brasileira de desenvolvimento tecnológico e industrial, que é, sim, necessário, nesse caso, um outro tipo de protecionismo. Não se trata de proteger a indústria nacional dos seus concorrentes estrangeiros, se trata de proteger o investimento em pesquisa e desenvolvimento de quem tenta, de maneira desleal, se apropriar desse resultado e, com isso, destruir a possibilidade de uma competição que seja ganha-ganha, positiva para todos e traga resultados econômicos e sociais para o país. O que a gente vê com muita facilidade na relação entre propriedade intelectual, regimes de comércio e inserção, é que os direitos de propriedade, por certo, diminuem o custo de transação, por certo, aumentam a segurança jurídica e facultam um retorno maior a quem investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O que nem sempre é tão claro é que, primeiro, quando você não tem esse tipo de incentivo, provavelmente muitas coisas que poderiam chegar ao mercado trazendo benefícios para consumidores e para quem os levasse ao mercado nunca chega. Assim, na discussão, muitas vezes, sobre avanços na indústria farmacêutica, se questionam muito as patentes farmacêuticas como geradoras de exclusão, geradoras da impossibilidade, geradoras de custos excessivos para quem precisa de medicamentos modernos. E a gente muitas vezes se esquece que não existe custo mais alto do que o de adquirir aquilo que ainda não foi inventado, aquilo que ainda não foi testado, aquilo que ainda não chegou, por alguma razão, ao mercado. Esse por alguma razão normalmente está associado a baixo investimento, a pouca capacidade de congregar as condições necessárias para que o investimento ocorra. Segundo, eu acho que é bom lembrar, mas não é nem sempre óbvio, que a propriedade intelectual talvez não seja um bem em si mesmo, mas a inovação, sim, o é. Nós somos o que somos, vivemos como vivemos, porque a experiência humana acumulou inovações ao longo de centenas de anos. Numa economia de mercado, não se transacionam inovações se não houver alguma forma de apropriação do investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E a propriedade intelectual é a mais simples forma de garantir essa apropriação. Uma outra dimensão que nem sempre é óbvia é que propriedade intelectual não se opõe à disseminação, não se opõe à circulação de ideias, soluções e produtos inovadores. Pelo contrário, a própria dimensão
da inovação como uma atividade colaborativa, envolvendo atores de diferentes naturezas, em diferentes jurisdições, para produzir um mesmo produto de complexidade elevada, introduz a necessidade de se criarem relações contratuais entre os atores, relações essas que só são possíveis quando você possui um regime claro de direitos de propriedade. Não há contratos quando não há direitos de propriedade claramente estabelecidos. E o que eu acho que, acima de tudo, vale a pena lembrar, num contexto onde se discute liberalização de relações de comércio, é de que hoje, na economia que a gente vive hoje, nessa economia dita do conhecimento, o valor do intangível é muitas vezes muito maior do que o valor dos bens tangíveis que são produzidos, ou mesmo das fábricas e do capital físico instalado para se produzir bens e serviços. Usurpar uma marca, usurpar uma patente, é possivelmente usurpar muito mais valor do que desapropriar uma fábrica ou usurpar uma carga, uma mercadoria que desembarca no porto. Assim, eu me lembro quando houve a discussão, e ainda há uma discussão sobre retaliação cruzada na OMC utilizando propriedade intelectual. Assim, a retaliação cruzada foi autorizada, ela pode ser usada, agora ela tem que ser usada com cuidado, com atenção, porque você não respeitar direitos de propriedade intelectual pode ser tão grave quanto é grave não honrar compromissos relativos a pagamentos ou você, eventualmente, desapropriar ativos físicos. Então, eu acho que isso é suficiente para a gente contextualizar o problema. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado. So I will ask the audience a favor. Write your questions in Portuguese, please. Our beloved native tongue. E não é protecionismo, é só uma questão prática, não é protecionismo linguístico. Escrever as questões em português que fica mais fácil para o nosso. Tem muitas questões escritas aqui no inglês perfeito, mas em português fica mais fácil para a nossa operação. Muito obrigado. Ouviremos a seguir as considerações do senhor Hélio Beltrão, que é presidente e fundador do Instituto Mises Brasil, fundador e membro do Conselho de Governança do Instituto Millennium, foi executivo do banco CSFB Garantia, é membro de conselhos de administração de importantes grupos e tem também o MBA na Universidade de Columbia, em Nova York. A palavra é sua. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, presidente Michel. Protecionismo. O que é o protecionismo? Bom, os economistas definem protecionismo como as barreiras que se impõem aos produtos fabricados no exterior. Qualquer tipo de barreira. Tarifas, impostos, certificações, selos, burocracia, qualquer constrangimento alfandegário para a entrada de produtos estrangeiros no Brasil. E aqui um exemplo, o que a gente pode citar de exemplo? É como se eu fizesse um lobby para passar uma lei proibindo que estrangeiros pudessem palestrar no Brasil, por exemplo. Então, o professor Randy Simmons não poderia palestrar aqui. E se eu passasse essa lei, isso seria claramente protecionismo. Aliás, eu adoraria essa lei, porque ele tomou o meu discurso, já falou quase tudo que eu ia falar aqui. Né? Mas, na verdade, essa lei pode ser também leis de conteúdo nacional para televisão, contra cantores estrangeiros, etc. E quando a gente tem uma lei para essa questão de palestra, o que a gente ganha? Posso ganhar eu, né, que estou aqui, porque teria mais tempo, certamente eu me favoreço, né? Um outro palestrante que pudesse estar no lugar do professor Simmons também se beneficiaria. Espero que não seja um Tombini da vida com aquele discurso chapa branca, chato pra caramba. E sem dúvida, as pessoas perderiam o discurso do professor Simmons, perderiam um sorriso, perderiam uma experiência, perderiam um engrandecimento da alma. Então, um ou outro ganha e todos perdem.
E quando é um produto ou um serviço, além de perder essa experiência, você perde grana, né? Porque você está pagando muito mais caro por esses produtos que chegam no Brasil, muito mais caro porque há essas barreiras. Então, o nome protecionismo, como o professor Simons falou, é um engodo. Isso deveria se chamar favoritismo, ou agressivismo, ou destruicionismo. O que é o favoritismo? O favoritismo é o uso da proibição para impedir a compra ou venda de um bem em benefício de alguns. É exatamente isso que eu citei nesse exemplo, é exatamente isso que o governo brasileiro faz, né? Então, o protecionismo, né, como eles chamam, não é um escudo para nos proteger. Ele é exatamente uma arma para nos atacar. É uma arma para atacar o consumidor brasileiro, né? Nós pagamos 3 vezes o preço de um carro, comparado com um carro equivalente no exterior, ou cerca de 3 vezes o preço de um iPad, que vale a pena você pegar um voo para Miami, pagar o hotel, vir para o Brasil, tentar escapar da alfândega, porque lá também eles vão tentar te pegar, e vale a pena fazer todo esse custo, e chega mais barato aqui no Brasil. E o que a gente não percebe é que a gente também paga mais caro pelos produtos nacionais fabricados no Brasil, porque tem as barreiras no estrangeiro. Quer dizer, quando você tem a barreira no estrangeiro, mesmo o fabricante nacional aqui vai ter um preço mais alto, né? O meu pai, que lutou a vida inteira contra regulações excessivas, asfixia burocrática, excesso de leis e regulamentações, ele dizia o seguinte: o Brasil é uma ilha de iniciativa cercada de governo por todos os lados. Faltou ele dizer que ainda por cima tem uma cerca elétrica em volta desse governo para não deixar a gente transacionar com o resto do mundo. Só isso que faltou ele dizer. Ou seja, para favorecer certos interesses, né? O Brasil, saiu um estudo agora recente, entre os membros do G20, que é o grupo de 20 países com maior PIB, maiores países do mundo, é o país mais protecionista entre os membros do G20. Entre os 75 maiores países do mundo, o Brasil é o 5º pior em termos de protecionismo, está no mesmo nível da Venezuela, do Paquistão, da Argélia, do Sudão, né? E essa estatística, eu acho que é a que deixa mais clara a situação brasileira. Num estudo do Banco Mundial recente, se mostrou que, em proporção ao tamanho da economia, o Brasil é o que menos importa do mundo, entre 179 países, até menos que a Argentina. E eles ainda têm o Messi. Parece que o único país que não estava nessa estatística é aquele país daquele ditador gordinho, lá o Kim Jong-il, o Kim Jong-un, que não fornece as estatísticas, e certamente a única importação que ele faz é aquela viagem internacional para ir para a Disney, né? Mas 179, nós somos o pior país do mundo em termos de importação, né? E não se está, com essas barreiras, protegendo empregos, né? O que a gente vê, na verdade, eu vou mostrar que a gente não está protegendo emprego, o que a gente vê são alguns empregos que são preservados, e algumas empresas, talvez, que sejam preservadas, por conta de essas empresas não conseguirem competir com o produto importado. Você viabiliza, por exemplo, o iPad da Gradiente, né? Aquela cópia do iPad da Gradiente. Aliás, eles podem patentear iFavoritismo, eles iam adorar patentear iFavoritismo, que tem muito mercado em Brasília, inclusive. Ia ter muito mercado para esse iPad lá. Bom, mas o que acontece quando você paga 3 vezes o preço de um carro, 3 vezes o preço de um iPad? O que você teria feito com esse dinheiro que você gastou a mais por não poder comprar lá fora? O que você teria feito? Isso é o que não se vê, é esse olho aí atrás, que a gente tem que usar. Você teria gastado em outros produtos, ou comprado um produto melhor. Você teria gastado em outros produtos que ia fazer girar a economia, que ia gerar mais emprego. Ou você teria poupado esse dinheiro, que seria ainda melhor, porque seria investido em máquinas e equipamentos
e mais crescimento e mais empregos. Isso é o que não se vê. A gente vê que todos nós estamos pagando muito mais caro, mas a gente não vê os empregos que não foram criados. Não tem sindicato para defender esses empregos que não foram criados, porque não se pode ver esses empregos que deixaram de existir. Os economistas, também como o professor Simmons falou, são basicamente unânimes em concordar que o protecionismo é ruim para as partes, para a economia, para a sociedade. Desde David Ricardo e Adam Smith, se sabe o óbvio, né, que o que faz a sociedade prosperar, faz a sociedade crescer, é a divisão do trabalho, a sua especialização em um ou outro tema e trocas voluntárias entre as pessoas, né? Por exemplo, um neurocirurgião que abre um consultório, ele pode abrir um consultório só ele. Ele terá que agendar, marcar consulta, digitar, passar receita e operar. Mas faz mais sentido para o neurocirurgião contratar um assistente qualquer, que faz tudo pior que ele, inclusive faz pior marcar consultas, digita pior, para que ele tenha mais tempo de fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, que é cirurgias. Então, vale a pena essa troca sempre, ainda que o assistente seja menos eficiente que o neurocirurgião em todos os aspectos, vale a pena se especializar. Na verdade, quando a gente pensa em nós mesmos, a gente vê que a gente exporta um produto, o nosso serviço, o produto que a gente fabrica, e importa 1001. Né? Se a gente olhar só a gente como uma nação. Então, é uma besteira você imaginar que você, então, se protegeria e geraria muito mais trabalho para você se você tivesse que fazer a sua própria comida, sua própria roupa, etc. Provavelmente você pereceria. Né? E o mesmo vale para o seu bairro. Quer dizer, é uma besteira você querer que o seu bairro produza tudo o que você precisa para viver. E não teria também a uva do professor Simmons nesse bairro, porque vem do Chile. Quer dizer, então, isso vale para uma pessoa, vale para um bairro e vale para um país também. Né? Na década de 80, minha época, eu vivi isso, o governo tinha um slogan, uma propaganda, que era o seguinte: exportar é o que importa. É bonitinho o slogan. Eles queriam que a gente parasse de importar e se focasse na exportação. Só que, na verdade, é exatamente o contrário. Importar é o que exporta. Importar, como no exemplo do neurocirurgião, é o que permite que esse neurocirurgião viva e possa, então, exportar o seu serviço de cirurgias. Então, importar é o que viabiliza a exportação. Se a gente não consegue importar, você não consegue exportar bem o serviço, ou você fica ineficiente, ou você nem consegue exportar. E por isso que o Brasil é um país fechado. Mas alguém diria o seguinte: Hélio, você não está sendo justo, porque eu tenho aqui uma empresa, eu não sou ineficiente, mas eu realmente não consigo competir com a China e com a Índia. E isso é verdade. Sabe por quê? Não precisa ser empresário ineficiente para não competir com a China e com a Índia. Porque mais de 70% das barreiras que o Brasil aplica são para insumos, matérias-primas. Então, essa pessoa que, por exemplo, faz uma roupa, ela tem que comprar um tecido do exterior ou do Brasil, que será caríssimo, justamente porque tem barreiras sobre tecidos. Todo mundo que faz uma fábrica, ou faz um produto qualquer, usa outros insumos, e esses outros insumos no Brasil são muito caros, porque o lobby dos produtores, também dos insumos, criou essas barreiras que tornam o seu produto mais caro. Ou seja, o Estado é tão perverso e tão danoso que ele joga empresários contra empresários. Porque se você não consegue ter um custo competitivo, um preço competitivo para o teu produto, você vai também querer impor barreiras aos competidores do exterior que compitam com você. Porque você não é capaz de competir, porque você pagou caro por todos esses insumos. É isso que o protecionismo faz. Ele ofusca a realidade, faz empresários brigarem contra empresários e faz a gente não enxergar a realidade. Né? No Brasil, por exemplo, a gente tem essa excrescência que é a Zona Franca. Aliás, Brasília gosta muito de fazer uma zona.
A Zona Franca, o que é a Zona Franca de Manaus? É mais um privilégio, é falar o seguinte, olha, quem montar aqui, a parafusar uns produtinhos aqui, nesse lugar, lá longe de tudo, longe do mercado consumidor, não vai ter todas essas barreiras que todos os brasileiros sofrem, eles vão ter um pouquinho menos de barreira. E por conta dessas barreiras absurdas que a gente tem, vale a pena se importar tudo para essa Zona Franca, que paga um pouquinho menos de barreiras e impostos, a parafusar e transportar todo esse negócio para o resto do Brasil, que ainda vale a pena. Obviamente não existe Zona Franca no Chile, que tem uma tarifa média de 6% e agora prometem chegar a zero em alguns anos. Claro que não, porque 6% não viabilizaria jamais uma Zona Franca no Chile. Só tem Zona Franca porque a gente tem essas barreiras artificiais que cria mais um favoritismo, que é para atender os interesses de quem está lá na Amazônia. Né? Mas se os economistas condenam o protecionismo, por que existe? Né? E o professor Simmons já explicou por quê. Porque os interesses, os ganhos são concentrados e os custos são divididos, né, entre todos nós. Quando uma pessoa compra um terno, uma roupa, uma blusa feminina e paga R$20 a mais, você nem sabe que esses R$20 a mais se devem a essas barreiras, né? Acha R$20 não é tanta diferença, mas se forem 1 milhão de roupas vendidas, R$20 milhões estão indo para alguns interesses específicos que vão lucrar. Né? Alguns exemplos de absurdos que eu tenho visto recentemente aqui no Brasil, né? Anvisa, que confisca suplementos alimentares na alfândega, sem dizer nada disso, só simplesmente que eles não avaliaram se aquilo é bom para você, confiscam na alfândega. Outro exemplo, ontem eu estava falando com uma diretora do Instituto Liberdade, que produz um índice maravilhoso anualmente, que é o Índice de Liberdade Econômica. Ela trouxe os panfletos, mandou trazer os panfletos dos Estados Unidos, está ali a Maga, com o panfleto na mão. Os panfletos chegaram em Campinas e foram retidos, embora tivessem pagado os impostos, foram retidos sob a alegação de que, como eram muitos, ela ia vender esse panfleto. Olha a ironia do Índice de Liberdade Econômica ser confiscado pelo governo sob a alegação de que isso vai ser vendido. Bom, outro exemplo, um amigo meu, Enrico De Paoli, que é um engenheiro de som, recebeu o Grammy, ele não pôde estar na cerimônia, mandaram o Grammy para ele. Teve que pagar 100% de imposto sobre o Grammy, atribuíram um valor. Isso é o que se faz com a criatividade brasileira. Né? Outro dia eu tive numa palestra com o fundador da maior importadora de vinhos do Brasil, ele me explicou como é que funciona. Para cada safra, cada tipo de vinho, ele tem que mandar 2 vinhos para o governo, para eles certificarem que esse vinho italiano, francês maravilhoso é realmente bom, e eles certamente desfrutam esse teste. Aliás, dizem que o Itamaraty sempre, né, serviu todos os uísques, que são aqueles uísques confiscados nas alfândegas por aí, né? Eles têm ótimos uísques e vinhos no Itamaraty, isso é uma história bem antiga. E no caso do vinho, além disso, todo vinho, individualmente, tem que ser selado com um selinho da Receita Federal, e a Receita manda um papel A4, você mesmo tem que cortar e ir lá e preencher o selinho. E se não tiver o selinho da Receita, você pode ser multado e tomado o seu bem. Aliás, o Inmetro e a Receita têm recentemente feito isso, batidas em varejistas, etc., para checar, né, se esse capacete de motociclista sofisticadíssimo que veio do exterior não tem o selinho do Inmetro, porque pode ser confiscado. Né? Isso tudo, é claro que é um jogo de favorecimento de interesses. Né? Roupa suja, que uma pessoa me contou que mandou da Europa, mandou a roupa suja porque esqueceu, e aí pagou 100% de imposto sobre a roupa suja. Né? E eu sou músico, eu toco guitarra, amador, claro, mas 5 vezes é o que custa instrumentos no Brasil. 5 vezes, na média, se você fala de uma guitarra ou outro instrumento desse tipo, o custo é 5 vezes maior do que você pode comprar no exterior. Em suma, o que a gente tem que lembrar sobre trocas é que toda troca é benéfica. Sempre que a gente troca é benéfico. O comprador, quando ele compra um produto, ele valoriza o produto ou serviço que ele está recebendo mais do que o dinheiro que ele está entregando em troca.
E, por outro lado, também o vendedor, ele valoriza mais o dinheiro que ele está recebendo do que o produto ou serviço que ele está prestando. Se isso não fosse verdade, se ambas as partes não ganhassem, elas não fariam a troca, você ficaria no mesmo. E isso vale também para coisas não monetárias, né? Você ganha na troca em amizade, você ganha no amor, você ganha na gratidão, né? Então, como cada troca que você faz, você ganha, quanto mais trocas houver, mais a sociedade fica próspera, mais o país fica rico, mais você cresce na vida. Então, na minha opinião, o intercâmbio é o segredo da felicidade do ser humano. Obrigado. Muito bem, vamos às perguntas. Eu acho que essa primeira, do Marco Jacobsen, pode ser para os três. Professor Simons first. Como fomentar a indústria local em um país subdesenvolvido sem usar manobras protecionistas para permitir um crescimento de renda e de empregos? So, the question was, how do you get infant industries started? How do you know which ones to promote? When there's always a question behind a question like that, and the question behind is, do you want government choosing which ones to promote and which ones not to promote? Is there something magic that government officials have? They carry magic beans in their pocket that helps them know. It's so tempting to say, oh, there are giants, and we're just grasshoppers, instead of saying, look, there are grapes over here we can take advantage of, and recognizing constraints as opportunities. I mean, those are, if you're the person who's trying to get started, I know that's a hard thing to say. Well, if you can't make it, I'm sorry, but that may be much better than having government pour a whole bunch of money into, or protection into something, causing all your consumers to have to pay more and then have it been the wrong choice. So I just don't trust. I have to admit, I'm a recovering politician. I did 10 years in city government, 4 years as mayor. So it's not that I don't like politicians or don't trust politicians necessarily. I just don't trust that they have the ability to be able to recognize what's the right one to do and what's the wrong one, and they're far more likely to do bad things than good things. So recognize the opportunities and go for them. And if you as an entrepreneur recognize the opportunities and go for them. If someone can start 12 years ago in a parking lot with shoes and now selling half a billion dollars a year, there's a whole bunch of opportunities that can be taken advantage of. Só completar que eu considero que a melhor forma de promover esse pequeno empresário é tirando o governo da vida desse empresário. Meu pai instituiu lá atrás um arcabouço legal que é hoje chamado de Simples, que na época foi o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Ele criou esse conceito que justamente era para tirar parte do governo das costas desse pequeno empresário. Só assim você consegue fazer com que pequenos empresários virem médios e grandes, tirando o governo da frente deles. E se você está promovendo pequenos empresários com dinheiro público, na verdade, o que não se vê é que esse dinheiro está vindo de outro lugar, que não nasce em Brasília, que você está prejudicando outros pequenos empresários e a população em geral para favorecer. Então, obviamente, isso não funciona. Um comentário rápido, mudando talvez um pouquinho a perspectiva. Eu acho que há que se prestar atenção de que, assim, primeiro, não há na experiência humana, assim, pelo menos na recente,
né, um regime de absoluto livre comércio. Isso é uma ideia abstrata, nunca houve em nenhum país do mundo, em nenhum lugar do mundo, isso nunca operou. Então, a existência de algum tipo de organização das relações comerciais operada pelos Estados é a experiência única que a gente consegue avaliar. Eu acho que o que talvez pudesse ser pensado para promover o que o Estado faz, o que a gente está perguntando é a política pública. Se a política é de liberalizar ou é de aumentar a proteção. Eu acho que o que o Estado pode fazer exitosamente para promover que haja industrialização, uma maior aceleração dos investimentos, é destruir zonas de conforto. Destruir zonas de conforto, eventualmente, significa, eu acho que no Brasil de hoje, claramente diminuir as barreiras protecionistas. Mas talvez haja contextos onde destruir zonas de conforto seja criar barreiras protecionistas. Acho que há que tomar um certo cuidado com as generalizações e o excesso de ideologia. Não dá para chamar excesso de ideologia falar que você deveria ter livres trocas entre as pessoas. Se a gente tivesse impedido aqui de conversar, isso seria ruim, independente da ideologia. Então, quanto mais comércio, melhor. E existiu, sim, um país que adotou o free trade, o livre comércio, que foi a Inglaterra, no século XIX. A sua frase não faz justiça a todo o esforço de todas aquelas pessoas que fizeram o livre comércio, principalmente o Richard Cobden, que lutou a vida inteira para abolir todas as tarifas estrangeiras. Livre comércio tendo colônias no mínimo controverso. Tá? As colônias não tinham livre comércio e eram controladas pela Inglaterra. A Inglaterra tinha livre comércio com todas as nações, embora tivesse colônia. There are countries that I can't listen to her and me at the same time. There are countries that are much closer to be having perfectly free trade. You know, nothing's perfect, not even me. But you can get a lot closer to perfection by getting out of the way of people and letting them trade, so that those people in Chile who love me actually do send me grapes. And I mean, I'd even trade with Argentinians if I were allowed to. But the important thing is reduce the barriers. Don't worry about if it's perfect, because you're not going to get perfect, but at least get them be pushing in the right direction. So oftentimes the perfect is the enemy of the possible. So today we do what's possible. Tomorrow we push a little further. The next day we push a little further, and we get in the right direction. Because if you don't get in the right direction, then you're guaranteed to not be as rich as you could be. You're guaranteed to not be as creative. You're guaranteed to have much less innovation. I'll shut up. Existem protecionismos e protecionismos, eu vou explicar. Talvez o nome seja outro. Se aponta hoje no mundo inúmeros países que têm práticas de produção eticamente incompatíveis com uma realidade aceitável. Exploração da mão de obra, desrespeito ao meio ambiente, e através desses mecanismos eles conseguem ter preços mais competitivos para os seus produtos e acabam conquistando mercados. Reagir de uma forma protecionista contra esses países é eticamente justo? Isso é protecionismo ou tem um outro nome? Para mim, continua sendo agressivismo, não só ao consumidor local, mas também àquele que está lá. Porque quando você diz que você não vai comprar dele, porque você julga que aquelas pessoas que estão em condições mais precárias do que a nossa realidade aqui, que, graças a Deus, é um pouco melhor do que países mais pobres que nossa, quando você diz que você não quer comprar e vai proteger brasileiros que comprem dessas pessoas que têm condições um pouco piores de trabalho, você está prejudicando elas, porque elas perderão esse emprego. Então, você está sendo não só um agressivista, mas também você não tem o seu lado humano está perdido também, porque você está prejudicando que essas pessoas possam crescer e chegar no nosso nível de desenvolvimento. For many people,
working in a sweatshop. Does sweatshop translate? Okay. And being a child working in a sweatshop is, for many of them, their other alternative is prostitution. Their other alternative is starving and dying. So it's a step up. And notice what happens in those, as people start to move up, they bring the rest of their family with them. And as the rest of their family comes, they get more wealthy to where they don't have to have those kind of conditions, and they have to be paid better. Otherwise, they have other opportunities. But it's, as soon as we say, we're not going to buy from you because you're using child labor in a sweatshop, we're saying, oh, we want those children to be prostitutes. That's what we're really saying. Eu, em princípio, concordo com o que foi dito, só acho que, mais uma vez, é preciso moderação. Ou seja, seguramente há práticas comerciais que são desleais, que devem ser coibidas, e uma das maneiras de coibir é cercear o comércio quando elas são adotadas. Então, acho que é a análise caso a caso. Por exemplo? Por exemplo? Acho que você... Vou te dar um exemplo claro praticado pelos Estados Unidos. Né? Ou seja, quando há desrespeito, violação severa de direitos de propriedade intelectual por algum país, os Estados Unidos retaliam coibindo a importação de produtos daquele país. A lógica é você coibir a concorrência desleal. Você não vai entrar no meu mercado tendo se apropriado de maneira ilegal do conhecimento que foi gerado pelas minhas empresas. Claro, o debate é livre, necessário, democrático e salutar, e outras coisas mais. Sem entrar no mérito sobre propriedade intelectual, mas certamente se tem um outro parceiro que está roubando de você, eu acho que você não deveria ter comércio com esse parceiro considerado que está roubando. Agora, no momento que os Estados Unidos, então, impedem pessoas que não tiveram nada roubados, ou empresas que não tiverem nada roubados, a retaliar e prejudicar o país inteiro, aí você está realmente prejudicando todo mundo. Ok. Próxima pergunta. Gabriela, da SPM Sul, pergunta: se fala muito em proteger a indústria nascente. Pode-se considerar nascente a indústria automobilística brasileira, que já tem mais de 50 anos? Por que continuar a protegê-la? Eu respondo a isso, não? Ficou todo mundo quieto. Bom, Gabriela, é o seguinte. Vocês querem comentar? É quase uma afirmação, né? Vocês querem comentar, senão passamos para a próxima. Nos Estados Unidos, até muito recentemente, existia proteção ao aço, porque desde o início do século XX era considerado uma indústria nascente. Depois de 100 anos, aquilo ainda estava lá como proteção. No Brasil, esse é o lobby mais poderoso. É inacreditável como esses caras conseguem fazer com que a gente pague 3 vezes o preço de um automóvel. Eu não consigo entender como a gente não se une e não pare de protestar até a gente conseguir derrubar essas barreiras contra esse lobby. Vou fazer um rápido comentário, que acho que é bom a gente talvez aterrissar no terreno das relações econômicas reais, né? Assim, a ineficiência numa economia em desenvolvimento é sistêmica. Você tem parte da ineficiência que se atribui à incompetência, à desqualificação de cada ator. Tem parte da ineficiência que é sistêmica, por isso que um país está em desenvolvimento e o outro está mais desenvolvido. Assim, em situações de processo de desenvolvimento com ineficiência sistêmica, eventualmente, algum nível de proteção pode ser necessário em algumas situações. É muito impressionante a gente dizer, que é a impressão que dá na mesa, de que há um consenso absoluto de que todo tipo de proteção é ruim, ao mesmo tempo em que se admite que em nenhum país do mundo se aboliu a proteção. Ou seja, se é consensualmente sempre ruim, por que 100% dos países não vão para o ótimo? Ficam só no mais ou menos? Muito simples.
Muito simples, aqui foi explicado, professor Sibas, já vou deixá-lo falar, desculpa, mas ele explicou como os interesses são concentrados e os custos são difusos, então é óbvio que quem se apropria da máquina estatal vai conseguir proteger os seus próprios interesses. E eu concordo com você, que, pelo menos em uma coisa, que há sim questões sistêmicas que fazem que os produtos brasileiros sejam mais caros. E é justamente as barreiras nos insumos, como eu estava falando, como a gente tem que usar insumos para produzir coisas no Brasil, como esses insumos estão protegidos, acaba que o produto final também fica caro. Mas isso não justifica que se imponham também barreiras sobre o produto que essa pessoa fabrica. O que se tem que fazer é retirar as barreiras sobre todos os produtos para que as pessoas e os empresários eficientes do Brasil consigam produzir a custos competitivos. Só um pouquinho de história recente, né? Na rodada de Doha, assim, o Brasil foi o mais veemente lutador em favor da redução das barreiras aos insumos básicos. Quem impõe barreira aos insumos básicos, essencialmente hoje no mundo, são outras nações, não é o Brasil. What he said. There's a really simple reason that every country has some kind of tariffs, or if we want to even go further, let's look at subsidies as another form of protectionism, of attacking consumers. And that's because of politics. It's small, well-organized groups can almost always take advantage of large, unorganized groups. And those small, well-organized groups will organize, they will get control of governments everywhere, to their advantage. And it's just one of the sad facts of politics. And the only way around that is to not say, well, we can elect good people and it'll solve that problem. No, you have to change the rules of the political system so that government can't be doing those kinds of things. Otherwise, every government is going to. E o que você falou não é verdade, porque, como eu citei na minha fala, mais de 70% das barreiras feitas pelo governo brasileiro é para produtos básicos. Réplica? Encerramos por aqui? Então tá. Quero agradecer muito aos nossos painelistas.